Olá, estamos iniciando o programa Educação na Cultura, programa em parceria da TV Cultura de Itabira e Secretaria Municipal de Educação. Esse mês vamos dedicar ao tema ao Laboratório de Leitura, programa desenvolvido nas escolas municipais de Itabira que visa levar o domínio da literatura até os nossos alunos e profissionais de educação. E para começar muito bem esse programa, nós vamos receber hoje a pessoa que iniciou todo o projeto, Zula, que é bibliotecária da Rede Municipal de Educação, está na Prefeitura há mais de 20 anos aí fazendo um belo trabalho. Obrigada. Boa noite, Zula. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa e eu gostaria de começar com a pergunta: como iniciou esse programa do Laboratório de Leitura na Rede Municipal? O ano 2002 foi o ano da alfabetização e do letramento. A alfabetização do letramento numa nova concepção, não mais somente decodificação de símbolos, mas como apropriação da própria história, na formação do ser político, de um ser global, espiritual, a formação ampla do indivíduo. Era necessário promover essa formação nas escolas através da leitura, do processo de democratização da leitura. Nesse ano 2002, o professor Santos de Souza Guerra era chefe do setor de projetos da secretaria. E então o que ele fez? Ele foi para as escolas, percorrer as escolas que ele chamava de Grande Sertão Veredas, né? Fazendo uma comparação com a obra do Guimarães Rosa. E o que ele descobriu? Que as bibliotecas não estavam apropriadas para cumprir essa demanda. Ele percebeu que as bibliotecas ainda estavam no conceito ainda da Idade Média, que era a biblioteca como depósito de livros, né? A guardiã da memória. Às vezes as bibliotecas ficavam fechadas. E aconteceu um caso muito interessante, que uma vez ele foi a uma escola para uma reunião e ele precisou de um livro. E eles falaram que havia aquele livro lá. Quando procuraram o livro, ele estava num armário fechado. E onde estava a chave desse armário? Ninguém sabia. Então ele percebeu que os livros não podiam ficar assim trancafiados, né? Para poucos. Ele precisava ser acessível a todos. E ele percebeu que faltava ainda muita coisa para cumprir com essa demanda da União, do Estado e do município da formação do ser humano. E concluiu que as bibliotecas elas serviam, às vezes, até para punir o aluno. Tudo menos a formação do leitor. Existia projetos de leitura na escola, mas não havia uma unidade de trabalho. Eram ações isoladas nas escolas, né? E precisava criar um conceito para formar uma unidade de trabalho. Então, foi nesse contexto que o Santos escreveu o projeto Laboratório de Leitura em 2002. Muito bem, eu senti que você ficou até emocionada ao falar, começou a ficar emocionada. Conta pra gente como que foi essa ruptura, né, desse modelo, dessas bibliotecas que ficavam fechadas, né, como você contou, para o início desse trabalho que você começou a desenvolver nessas diversas escolas. Olha, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo as pessoas esperavam muito daquele espaço, né? Porque havia uma ânsia muito grande, tanto das comunidades, das familiares, dos alunos, dos profissionais da escola, de uma biblioteca mais viva, mais atuante. Lógico que havia reações contrárias, porque a biblioteca, ela sempre, no ambiente em que ela está inserida, ela promove uma revolução, não é? Aí, quando você vai organizar uma biblioteca, vai preparar uma biblioteca para que todos tenham acesso, você acaba promovendo uma transformação no todo da escola.
e isso sempre leva a alguma reação contrária. Então, no início foi muito difícil dialogar, né, com a escola. Eu mesmo, quando fui para lá em 2003, eu também percorri todas essas escolas e vi que para a gente criar o hábito da leitura, o prazer pela leitura, era necessário não só o espaço físico, acervos, equipamentos, um layout apropriado, recursos humanos tão importantes, mas era necessário uma cultura de leitura, que infelizmente o nosso país não é um país letrado. E isso é o mais difícil, é desenvolver projetos para tornar esse país um país leitor e ao mesmo tempo competitivo, não é? Eu acho que a leitura, o conhecimento, ela promove uma melhor possibilidade de competição. Certo. Ler é revolucionar, né? Revolucionar. Verdade é isso. E a leitura, ela abre diversas portas. E hoje, Zula, vamos partir do seguinte princípio. Passados 12 anos, né, desse início desse trabalho seu, que começou lá no projeto que se chamava Laboratório de Leitura e hoje, né, já se chama Programa, né, Biblioteca Escolar, né? O que você sentiu que mudou ao longo desse período, tanto no pessoal das escolas, quanto nos alunos, né, quanto nessa visão da biblioteca como algo fundamental na educação? Olha, primeiro as escolas foram se adaptando. Cada escola é um universo. Tinha escola que possuía mais recursos, mais acervos, eram escolas mais antigas, não é? Mas no decorrer desses 12 anos, eu fui dialogando com as escolas como Sherazade, contadora de histórias. E isso abriu as portas das escolas e abriu esse diálogo, não é? Mas ao mesmo tempo era muito difícil me fazer valer como bibliotecária técnica, que as pessoas sempre gostavam mais da Zula, contadora de histórias, não é? Eu te conheci contando histórias. Contando histórias. E então era difícil estabelecer regras, sobretudo em relação à organização técnica da biblioteca, né? Mas as escolas aos poucos foram adaptando, foram adquirindo espaços, foram ampliando esses espaços de leitura, que às vezes era só uma salinha de leitura, e aí reformou, ampliou, comprou mobiliário, acervos foram adquiridos pelas escolas, né? Outros acervos vieram e vêm ainda do governo federal, do MEC. Então, isso tudo possibilitou essa reorganização desse espaço e revitalização desses espaços. Mas ainda faltava algo mais importante de tudo, né? Que daria vida para aquele espaço. Eram os professores de biblioteca, os recursos humanos. Porque não adianta você ter um espaço, ter layout, ter equipamento, mas se você não tem pessoas para desenvolver o letramento e a alfabetização, né? Então, a partir de 2006, foram designados professores para assumir essas funções nas escolas urbanas, por enquanto, né? Depois que, há 3 anos, que a Secretaria colocou mais professores e aí também contemplou as escolas rurais. Então, a partir desse momento que o professor assumiu aquele espaço, as coisas começaram a caminhar, não é? Certo. E aí começou realmente essa cultura da leitura, da alfabetização e do acesso democrático. Certo. E você percebe que hoje, assim, por exemplo, os nossos alunos, né, em relação ao período que começou, eles têm mais acesso à literatura, têm realmente sido desenvolvido na escola, né, um trabalho tanto de contação de história, né, que é muito bacana junto com os alunos mais novos, como também esse envolvimento dos alunos para a leitura? Com certeza.
os alunos ficam fascinados, né, pela leitura, pelos livros, novos livros que estão chegando. E eu acho que os alunos começaram a perceber a importância do livro, da autoria, que a biblioteca é organizada pelo assunto, pelo autor, então a valorização do autor, né? E começou esse diálogo do aluno com o autor, e com a obra, e com gêneros literários. E eu acho que isso, com certeza, refletiu no desempenho do aluno, não só como estudante, mas como um ser globalizado, né? Contemplando todas as instâncias psíquicas. Eu acho que a literatura, sobretudo, ela vai contribuir para a formação psíquica do ser humano, do aluno, né? Porque ali ele vai encontrar personagens, seres que estão passando pelos mesmos conflitos, mesmas alegrias, né? Mesmos problemas que eles vivem, que são problemas inerentes ao ser humano. Certo. Eu estava conversando uma vez com um profissional que estudou no Canadá e ele me contou um fato interessantíssimo, que ele foi para uma escola, né, uma escola seria como as nossas, né, uma escola de ensino fundamental no Canadá, conhecer a escola, e ele ficou impressionado, porque quando ele entrou na biblioteca da escola, ela tinha mais de 200 mil livros, né? Então, para se ter uma ideia, como que essa visão, né, da importância da biblioteca, né, está presente em alguns países do mundo e é o que a gente tem que tentar alcançar no Brasil. É isso? E nós estamos atrasados enquanto lei, porque só em 2020 que está previsto ter bibliotecas em todas as escolas. Para você ter uma ideia, 76% das escolas do país, sobretudo a região norte, nordeste, que são, né, regiões mais pobres, não tem bibliotecas escolares. Então, isso está previsto. Até 2020, todas as escolas se equiparem para poder receber uma biblioteca e também o profissional bibliotecário, porque ainda são poucos esses profissionais atuando dentro das escolas. Normalmente, o profissional bibliotecário ele tem uma formação para trabalhar mais em bibliotecas universitárias, bibliotecas especializadas de empresa, bibliotecas públicas, mas não escolares. Então, eles já estão adaptando a grade curricular para contemplar essas novas demandas da educação básica. Né? Certo. Então, eu acho que a partir de 2020 que o país vai avançar nesse conceito de biblioteca. Mas nós já estamos adiantados em relação a essa lei. Sim. Porque desde 2002 que nós já estamos avançando nesse processo. E eu acho que avançamos bem. Sobretudo, eu volto a falar, depois que a Secretaria colocou profissionais que passam por formações continuadas para assumir aquele espaço e desenvolver o trabalho de mediação da leitura. E aí, quando eu falo leitura, não somente leitura literária, mas a leitura científica também, né? Todas as leituras, todos os gêneros. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos para o segundo bloco, falando do desenvolvimento do trabalho da biblioteca escolar. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se. Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Quando estiver por aí, ande só na calçada.
E na hora de atravessar a rua, use a faixa de pedestre. Respeite a sinalização. Lembre sempre que legal é usar o banco de trás e que o cinto de segurança protege você. Trouxe o passe que você pediu. Valeu, cara. O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta para o segundo bloco do Educação na Cultura. Esse mês, dedicado ao trabalho da Biblioteca Escolar. O telespectador que quer enviar sugestões para os nossos futuros programas, basta acessar educaçãonacultura.com.br. Zula, em 2005, a Secretaria Municipal de Educação foi contemplada com o prêmio Cultura Viva. Sim. Como que foi, né, para você que estava desenvolvendo esse trabalho junto com o Santos, né, ganhar esse prêmio em nome da secretaria? Olha, foi fantástico, porque além de ser reconhecida depois de uma longa jornada de trabalho, né, eu tive a oportunidade de participar de vários eventos, cursos e formações em Brasília, em Belo Horizonte, e entrar em contato com pessoas, grupos e instituições de todo o país, de norte a sul do país, que desenvolviam projetos na área de arte, cultura, literatura. E eu fiquei fascinada, né, por conhecer, ter acesso a esses projetos e ter a oportunidade também de divulgar a cidade de Itabira, a Secretaria de Educação, para todo o país, né? Então, essa oportunidade me permitiu à Secretaria ser reconhecida lá fora dentro dos projetos de leitura, onde nós já havíamos avançado em alguns aspectos em relação, como eu já falei, do resto do país. E eu fiquei muito emocionada de ganhar e, ao mesmo tempo, eu percebi que os mesmos problemas que às vezes a gente tinha de execução, de logística mesmo, de implantação de bibliotecas, outras cidades e estados tinham até mais, mas que as pessoas, apesar, mesmo com esses problemas, apesar deles, elas continuavam ali com muita garra e muito desejo e emoção mesmo em produzir esse tipo de trabalho. Então eu voltei reanimada e com muita vontade de trabalhar e de avançar cada vez mais nesse projeto. Não é? Isso mostra aquilo que você falou, que embora, né, o Brasil ainda não tenha desenvolvido um trabalho grandioso, né, dentro das escolas com a biblioteca, Itabira já faz um trabalho há bastante tempo, né? Esse prêmio de 2005 já mostra isso. Mas quais que foram os desdobramentos que você percebe que esse prêmio trouxe para o município? Olha, sobretudo, que quando eu voltei, nós percebemos que para o trabalho evoluir e ainda continuar sendo reconhecido até lá fora, era necessária a formação de equipe. Não só os professores trabalhando nas bibliotecas, mas uma equipe lá da Secretaria de Educação para promover essas formações continuadas para os professores de biblioteca, até para diretores, para pedagogos, né? E a gente ampliar esse conceito não só dentro do espaço da biblioteca, mas em outros espaços, mesmo da escola e fora da escola. E aí nós começamos em 2007 com a formação continuada para os professores.
A princípio, eu trabalhando sozinha, tanto a formação para mediação da leitura e como a organização técnica do acervo, com a minha orientação, porque tem alguns serviços que só o bibliotecário pode fazer, né? A lei protege a profissão, então só algumas coisas que o professor ou auxiliar de biblioteca pode fazer. É preciso uma gestão de um bibliotecário para que isso ocorra. E nós deparamos com algumas dificuldades, porque, primeiro, o professor precisa ter o perfil para trabalhar, e nem sempre esse profissional vinha com perfil. Era necessário cultivar isso, porque, no fundo, todo mundo é um contador de história, e a leitura está lá também. E é preciso fazer desabrochar isso. Mas isso também não se desenvolve em apenas um ano. É necessário uma continuidade. E trabalhar sozinha era só a minha visão. Era necessário uma visão mais interdisciplinar para essas formações. Certo. E hoje, passado esse período todo com essa formação que vocês vêm fazendo desde esse período, você percebe que a rede hoje tem muitos profissionais já preparados para assumir as bibliotecas das escolas? E quais que são os desafios que você ainda enxerga nesse trabalho? Olha, realmente o professor está assim, habilitado, a maioria dos professores estão habilitados para formar leitores. Mas ainda é necessário o acompanhamento sistemático desse trabalho na escola, né? Porque se a gente não bota reparo, não cuida, vai desandando. Então é necessário cuidar com carinho, né? Como se fosse um filho mesmo que a gente cuida para que ele evolua sempre. E os desafios que o professor tem pela frente são as novas tecnologias, contemplar as novas tecnologias, fazer esse link com as novas demandas de leituras que são cada vez mais amplas. A cada momento surgem novas informações, então como preparar esse aluno para esse momento, como cultivar esse gosto também junto à família, como abranger a família, não só a escola, mas a família, para que a família também seja também uma promotora dessa leitura, desse processo de democratização da leitura. E ampliar cada vez mais e tornar Itabira uma cidade também competitiva, apta para se tornar cada vez mais uma cidade educativa. Sula, para a gente finalizar o nosso programa, eu gostaria que você fizesse, com o seu conhecimento, né, da área de biblioteca, que você fizesse uma avaliação. Como que você vê hoje o acervo das nossas escolas? Como que você percebe que eles estão? Se eles já dão condições de se desenvolver um bom trabalho dentro dessa perspectiva da biblioteca escolar? Eu acho que melhorou muito. Pela Lei 12.244, até 2020, cada escola tem que ter um livro, pelo menos um livro para cada aluno. Nós já atingimos essa meta e já ultrapassamos, né? Nós temos recebido livros do MEC, são livros cada vez melhores em termos de projeto editorial, de adequação com a linguagem mais moderna, ilustrações cada vez melhores. Eu acho que a tecnologia contribuiu para que esses projetos editoriais fossem se aperfeiçoando e então nossos acervos estão cada vez melhores. E esse ano houve uma aquisição maravilhosa da Secretaria de Educação de livro para todas as unidades de ensino, desde de creche até EJA. E os livros estão muito bonitos, causaram impacto, né? As escolas que já estão
divulgando esses livros, já promoveu um impacto muito grande. Tem livro até que anda, livro que faz sons, tem sons, livros de almofada, de tecido, né, que remete a um afeto com os livros muito grande. Então, eu acho que nós melhoramos muito. Ainda temos um longo caminho pela frente. Isso. Quanto mais ampliar as bibliotecas, melhor. Melhor, né? melhor. Zula, é um prazer ter recebido você aqui hoje. Eu adoro conversar com você. Nem só com relação ao seu trabalho, mas também sobre literatura, né? Que de vez em quando a gente senta para conversar um pouquinho sobre isso. Né? Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Né, e agradecer muito o trabalho que você vem desenvolvendo na rede municipal ao longo desse período todo aí, e formando nossos profissionais, formando leitores, né? Esse trabalho seu é maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Tá? Eu agradeço a você, né, TV Cultura, e a todas as pessoas, não vou citar nome, todas as pessoas que durante esses anos todos contribuíram para que hoje nós sejamos, né, um programa maravilhoso como é. Uma boa noite a você, telespectador itabirano, e na próxima semana estaremos de volta com o programa Biblioteca Escolar.